extra aqui, mas aqui eu estou sendo tendencioso, né? Porque do quarteto, né? Dos quatro do quarteto, o que eu mais gosto é o Sam Harris, né? Acho que eu me alinho mais com o Sam Harris, né? Eu tenho mais alinhamento com o Sam Harris. E talvez o outro que eu indicaria, no caso eu indicando dois do Sam Harris, seria Despertar, né? Por quê? Porque a maior parte das pessoas que saem da religião, que vêm para o ateísmo, em geral, essas pessoas estão vindo da religião, né? Vêm do cristianismo, né? E existe um número grande de pessoas sem religião, que não tem nenhuma filiação religiosa, que às vezes se encontram numa situação da vida, uma situação da vida geral, no qual a pessoa ela tenta, ela quer ter uma espécie de espiritualidade, né? Ela quer sentir que ela tem algo maior do que simplesmente a vida do dia a dia, comer e beber, né? A gente quer mais do que comer e beber. Então, o Despertar de Sam Harris, né? Ele na verdade é um livro que desafia exatamente essa, né? É, não sei se hoje, acho que é da internet, não sei se é o horário, talvez o horário também na internet. Então, depois eu ver se eu lembro das próximas vezes, eu vou ver se eu lembro de tentar colocar o cabo, talvez funcione, talvez não funcione, mas acho que é por causa do horário de pico, não sei. Mas o Despertar de Sam Harris, né, é um livro que fala de budismo, né? Budismo, que seria uma espécie de espiritualidade sem religião, né? Como é o subtítulo, né? Você pensar em ser uma pessoa espiritual, mas sem necessariamente se alinhar em uma religião, né? Ou seja, o cristianismo, o Sam Harris começa o livro logo falando isso, né? Que atualmente você tem dois tipos de espiritualidade. Você tem a espiritualidade da religião, que é do cristianismo, que é acreditar em cobra falante, né? Você precisa acreditar em cobra falante para ser espiritual, acreditar em absurdos, acreditar em coisas sem evidência. De outro lado, você tem as pseudo-espiritualidade, que envolve mecânica quântica, os caras fazem umas bizarrices lá que é pseudociência, né? Não tem nenhuma comprovação daqueles trecos. Então, de um lado, você tem o cristianismo, fazendo afirmações absurdas, chamando aquilo espiritual, e de outro lado, você tem os caras da pseudociência, né? Que pega a ciência, né? E manipula tudo lá e diz que é espiritual, né? Os dois lados, Sam Harris bate nos dois lados, né? Então ele fala que a gente pode pegar uma espécie de caminho do meio, né? Que é uma espiritualidade sem religião, né? No livro Despertar, que não necessariamente te coloca numa posição de acreditar em absurdos, né? Então a gente quer dois do Sam Harris, né? Talvez eu vou indicar mais uma vez o Sam Harris, né? O terceiro do Sam Harris, né? Como eu disse, o meu favorito do quarteto é o Sam Harris. O segundo, o terceiro do Sam Harris que eu indicaria é o que nós falamos com o Matheus Benites, né? A live lá com o Matheus Benites foi o Paisagem, né? Acho que foi traduzido como Moral Landscape, né? Acho que foi traduzido como Paisagem Moral, não sei, né? Esse é interessante também porque ele tenta falar de uma coisa que muitas vezes no ateísmo é desconsiderado, né? Porque quando uma pessoa deixa de ser religiosa, né? Deixa de ser cristão, por exemplo, deixa de ter uma religião, fica faltando alguma coisa, né? Por exemplo, de onde que a pessoa vai, por exemplo, educar os filhos, né? Como que a pessoa, por exemplo, vai guiar as suas decisões na vida, né? Ou as decisões, por exemplo, de um filho, a educação de um filho, né? Então, a Moral Landscape, né, que é a paisagem moral, é uma tentativa de meio que meio que preencher esse vácuo, né? Eu já tinha ouvido relatos, né, antes, né, eu tinha ouvido relatos de que pessoas que viram a Terra depois de vir do cristianismo e voltam para o cristianismo, né? Não porque a pessoa acredita no cristianismo, acredita naquelas bizarrices, né, que o cristianismo ensina, né? Mas porque a pessoa fica sem uma forma de como educar seu filho, né? A pessoa, ela sente que ela não tem um pertencimento na sociedade, ela sente meio que isolada, né? O isolamento dentro do ateísmo é uma coisa séria, né? Isso, muitos grupos norte-americanos tratam isso de forma mais séria. Eu acho que a cultura brasileira do ateísmo ainda é muito recente, então ele não tem essa estrutura. Então, o isolamento é uma coisa séria, né? Então, no caso do Sam Harris, na paisagem moral, o Sam Harris tenta responder essa pergunta, né? Se eu não quero seguir a moralidade cristã, o que me resta, né? Ele propõe algumas ideias sobre moralidade. Então,
Eu já indiquei 3 do Sam Harris, né? A Morte da Fé, um livro mais focado em fé, foi o primeiro livro do Sam Harris. Despertar, que é um livro sobre espiritualidade sem religião, né? Que foca no budismo, coisa e tal, mais espiritual. E a paisagem moral, né? A paisagem moral é um livro mais focado em uma espécie de alternativa para a moralidade cristã, né? De você não precisar de acreditar em absurdos para ter uma espécie de moralidade. Lembrando que nós tivemos uma live com o Benítez, né? Com o Matheus Benítez, no qual a gente falou sobre, nós falamos sobre esse assunto, né? Sobre a possibilidade de uma moralidade sem Deus, né? Talvez para o ateu seja possível, mas será se cientificamente falando, será se a gente tem uma estrutura filosófica para isso, né? Essa é a pergunta que muitas vezes o Sam Harris tenta responder no livro dele, A Paisagem Moral.